E uma mulher milionária está no centro de uma disputa familiar. Verane Murad é ex-esposa de um dos empresários mais bem-sucedidos do país. Juntos, eles construíram um império com várias empresas de transporte coletivo. E hoje, os filhos travam uma guerra pelo controle da vida da própria mãe. Estas imagens mostram Verane Murad ao lado de um cover do cantor Roberto Carlos. É uma rara imagem pública de uma mulher rica e bastante discreta. Verane Murad já foi dona de uma das maiores fortunas de São Paulo. Ela foi casada com o dono de uma das principais empresas de transporte coletivo do Brasil, com uma frota de quase 400 ônibus. Depois da separação, Verane continuou bastante ativa na alta roda da sociedade paulistana. Ela sempre foi muito ligada à moda, sempre teve muito bom gosto. Meus amigos sempre falaram, Mari, nossa, sua mãe é uma pessoa muito para frente, que entende a gente. Verane Murad frequentava páginas de revistas de decoração, exibindo a mansão na capital paulista, com destaque para os jardins projetados pelo brasileiro Burle Marx, um dos principais paisagistas do mundo. Verane continua milionária. Ela é acionista em 5 empresas de transportes e dona de metade de 2 mansões, uma na capital paulista e outra em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Agora, ela está no centro de uma disputa familiar que virou caso de polícia. Hoje, Verane Murad não vive mais na mansão de 4 andares que fica nesta rua, em um bairro de São Paulo, onde se concentram casas de altíssimo padrão. Por trás desses muros se esconde uma casa que está praticamente em situação de abandono, resultado de uma briga familiar que expôs publicamente o passado conturbado da mulher que já foi considerada uma das mais poderosas e prestigiadas damas da sociedade paulistana. A disputa coloca em lados opostos José Leme Soares, de 35 anos, o caçula da família. A minha mãe é borderline, esquizofrenia paranoide. Ela precisa de alguém que coloque limites para ela e que regre a vida dela. Do outro lado, as 3 irmãs de José, representadas por Mariana, que hoje é curadora da mãe e administra os bens e o dinheiro de Verane. Eu acho que é um desejo dele para poder controlar, principalmente controlar o dinheiro. Verane foi interditada judicialmente em 2019 a pedido dos 4 filhos. De acordo com eles, a mãe era dependente química e portadora de transtornos mentais e que, por isso, não teria condições de cuidar do próprio patrimônio. A gente entrou num acordo e todos os filhos concordaram de que era melhor interditar, mas para proteger o patrimônio mesmo. Na época, um laudo assinado pelo psiquiatra forense Guido Palomba concluiu que Verane não era capaz de gerir a própria vida e administrar os bens dela. Além do laudo, o psiquiatra fez também algumas recomendações à família. Recomendação que era preciso a interdição para a proteção dela e principalmente sem capacidade de escolher o próprio tratamento. Alguém responsável precisava, no caso, ficar responsável, que seria um curador, para gerir os negócios dela e também a pessoa dela. Então isso era fundamental. 4 anos atrás, a Justiça escolheu uma curadora dativa, um administrador profissional que não tem nenhum tipo de vínculo com a família. Mas, em 2021, os 4 filhos decidiram que um deles poderia ser o curador. A Justiça concordou e, depois de um acordo entre os irmãos, Mariana se tornou a nova administradora do patrimônio da mãe. Os filhos acharam melhor por eu ser que tenho mais contato e me dou muito bem com a minha mãe,
todo mundo achou melhor, até porque minha mãe queria. Só que o acordo logo acabou. José não aprovou a maneira como a irmã administrava os bens e o dinheiro da mãe. Minha irmã virou curadora. Eu pedi lá no começo, falei, ó, compartilha os gastos comigo, vamos fazer tudo junto, porque esse foi o combinado, Raul. O que ela fez? Ela simplesmente agiu como uma ditadora. José está pedindo na justiça que Mariana deixe de ser a curadora da mãe, cargo que ele mesmo está disposto a ocupar. O juiz pode botar quem quiser, desde que tome a decisão junto comigo. Foi isso que eu sempre quis, sempre. Agora, depois de toda essa briga aqui, eu estou disposto a ser para ajudar a minha mãe. Mariana acredita que o único objetivo do irmão é tirá-la da curatela, para que ele próprio passe a administrar o dinheiro da mãe. Mais que isso, acho que é uma forma de humilhar minha mãe, já que ela tem fez a protetiva contra ele, é uma forma de falar, ó, eu estou no poder. Este advogado, especialista em direito de família, explica que em casos com conflitos entre os parentes, o melhor caminho é a escolha de um curador determinado pelo juiz. Melhor seria um curador dativo para evitar a judicialização da curatela. O juiz nomeia alguém da confiança dele, normalmente um advogado, para o exercício da curatela. O advogado de Mariana diz que, juridicamente, a possibilidade de José assumir a curadoria da mãe não existe. Em que planeta jurídico ele acha, com a equipe dele jurídica, que uma pessoa que tem uma medida protetiva contra ele mesmo pode ser curador da pessoa que o denunciou? Medida esta deferida. Não existe isso. A medida protetiva a que o advogado se refere foi pedida por Verane quando ela morava com o caçula na mansão. Ela denunciou uma agressão e várias ameaças por parte do filho. José nega ter agredido a mãe. Ela simulou uma agressão no corpo dela, e aí quando eu estava lá um belo dia vendo um filme de terror, chegou um oficial de justiça e falou, cidadão, sai da casa porque, segundo a justiça, você está agredindo sua mãe. Armação ou não, não sei, mas minha mãe tem um áudio que mostra claramente o que aconteceu, né? Então, se a juíza decidiu por isso, eu acredito na minha mãe. E a juíza acho que acreditou também. A medida protetiva não impediu José de invadir a mansão da mãe. Ele mesmo conta como fez isso. Eu peguei um amigo meu, vesti ele de entregador do correio, aluguei uma moto, uma CG, qualquer coisa aí, dei R$200 pro cara. Peguei uns papéis, documentos, escrito Verane Murad. Verane Murad. Aí ele chegou para simular essa entrega de carta. Quando o funcionário abriu, falou, entrega para Verane. Quando ele abriu a porta, eu invadi. Quando eu invadi, já trocamos as fechaduras. A polícia foi chamada. José gravou a própria situação. Verane também estava lá e pediu para entrar na casa. José não permitiu. Não, a cachorra a gente vai dar, a roupa a gente vai dar. O empresário diz que invadiu a mansão para proteger a mãe. De acordo com ele, o local, construído 30 anos atrás, tem infiltrações e umidade em todos os cômodos. Olha a infiltração que tem em cima do quadro principal de energia da casa. Ele diz ainda que há problemas estruturais graves, como fiações e quadros elétricos em mau estado de conservação, oferecendo riscos de incêndio. Tinha outra parte elétrica da casa completamente condenada. Olha isso, que absurdo. Água. José diz que vai reformar a casa e que já comprou até o material para isso. Caixa de água nova, piso novo nós vamos colocar, material de construção já na casa, para a gente iniciar a obra e deixar zero bala. Mariana conta que foi ameaçada várias vezes pelo irmão e por isso também pediu uma medida protetiva contra ele. Mas a justiça não atendeu o pedido dela. O advogado de Mariana promete reagir. Nós pedimos que o José seja submetido a uma avaliação psiquiátrica. Enquanto os filhos brigam,
Verane mora em um apartamento alugado, mas ela não abre mão de voltar para a casa onde viveu nos últimos 30 anos. A casa é muito grande e tem que ser arrumada, tem que passar por uma reforma. Tem que fazer uma boa manutenção, com certeza. Mas é a casa dela. O Domingo Espetacular procurou Verane Murad, mas ela não quis gravar a entrevista. No meio de tantas acusações, o único consenso entre os irmãos é quando eles falam do carinho e admiração que sentem pela mãe. Minha mãe é uma pessoa maravilhosa. Minha mãe é uma das pessoas mais incríveis que eu conheço, que sempre deu muito carinho e amor para nós, para o José também.